Dino, poderia citar estratégias eficazes para construir essa fidelização em rede de lojas? Existem algumas estratégias muito boas para construir fidelização em rede de loja. A primeira grande estratégia é aquela que a gente chama de satisfação. E na prática, o que é satisfação numa rede de lojas? A satisfação ela é a diferença entre aquilo que eu prometo e o que eu entrego. Quando eu escrevi meu livro A Loja que Vende, eu estudei exaustivamente como é que as lojas que têm os maiores índices de satisfação medidos pelo NPS, que é aquela nota Net Promoter Score, aquela famosa pesquisa, né? Se você recomendaria a nossa empresa para um amigo ou familiar de 0 a 10, quanto você recomendaria? Esse é o NPS. Então, o que as lojas têm os maiores NPS, as maiores notas de satisfação têm em comum? Elas geram satisfação por meio da diferença entre aquilo que o cliente espera e aquilo que elas entregam. Então, por exemplo, se uma loja faz uma promessa que aqui tem um bom atendimento, que aqui tem uma variedade, que aqui você vai encontrar tudo que você precisa, que aqui o preço é justo, né? Ou seja, ela faz essa promessa. Só que quando o cliente chega na loja e ele encontra isso aqui, o atendimento não é tão bom, o funcionário está de cara amarrada, aí está faltando um monte de produto que é chave de venda e que errou na compra, a loja está escura, está mal organizada, não é isso que foi prometido, ou seja, eu prometi isso e eu recebi isso, essa diferença aqui, ó, chama-se insatisfação. Ou seja, a diferença entre promessa e entrega gera insatisfação. Ou se eu prometi que o atendimento é bom, que a variedade é boa, que eu tenho um bom custo-benefício, e chega lá e tem um atendimento melhor do que a média, eu tenho um vendedor que me surpreende nos detalhes, eu tenho um bom custo-benefício percebido, você olha, cara, a loja é bonita, é organizada, e mesmo assim não é mais caro por isso. Ou seja, quando eu prometo isso e eu entrego isso para o cliente, acima do que ele esperava, essa diferença entre promessa e entrega chama-se satisfação. Então, o melhor mecanismo, a melhor estratégia de todas para gerar fidelização é, no primeiro momento, satisfação. É dar para o cliente um pouquinho a mais. É fazer o que ele não espera. É enquanto todo o mercado tem um atendimento medíocre, mediano, o meu ser melhor. E atendimento ser uma obsessão. Eu premiar os meus vendedores por bom atendimento. Eu bonificar os vendedores que recebem mais elogios. Eu criar uma cultura de colocar nota lá para o atendimento para que o cliente avalie, igual tem lá na Cacau Show, igual tem na Panvel, igual tem na Renner, o encantômetro da Renner. Isso é nota para atendimento. E aí, se recebe nota alta, a equipe inteira ganha bônus. Por quê? Porque se tem alta satisfação, tem alta venda. Se tem alta venda, tem alta recompra. Todo mundo ganha. O cliente fica mais feliz que recebeu um bom atendimento. O funcionário fica mais feliz que ganhou um bônus, né? A loja fica mais feliz que ganhou mais dinheiro. Ou seja, todo mundo ganha nessa história. Então, a primeira estratégia é, sem dúvida, fazer da satisfação um objetivo com nota, sabe? Com acompanhamento, com bônus. O segundo ponto é investir no relacionamento com o cliente. Então, a segunda grande estratégia para você aumentar a fidelização é você ter um programa de relacionamento bem estruturado, usando CRM, ou seja, usando um programa de gestão desse relacionamento com processos bem definidos, ou seja, de quanto em quanto tempo eu ativo esse cliente depois que ele compra, de quanto em quanto tempo eu envio uma oferta, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer um esforço especial de marketing para trazer um cliente de volta que parou de comprar, de quanto em quanto tempo eu vou mandar uma mensagem para saber como é que esse cliente está, convidar ele para tomar um café, no aniversário dele o que vai acontecer, no final de ano o que vai acontecer, ou seja, eu tenho um programa estruturado de relacionamento, com regras, com processos, com apoio da tecnologia, para que não fique só na cachola das pessoas, que as pessoas esquecem. Relacionamento dá trabalho, o vendedor não é bom de relacionamento, o vendedor normalmente é bom de negociação e de venda. Mas o pós-venda não é uma cultura de vendas. São poucos os vendedores que fazem um bom pós-venda. Tanto que no negócio que é B2B, venda para empresa, existe uma figura chamada Customer Success, né? Que é o sucesso do cliente. O que é o sucesso do cliente? É o pós-venda. É um cara que acompanha o cliente depois que ele comprou. Eles tiraram do vendedor essa figura e botaram em outra função, que o vendedor não faz tão bem isso. Então, relacionamento estruturado.
Terceira estratégia para aumentar a fidelização de clientes numa rede de lojas é segmentar esses clientes ou clusterizar, criar cluster. O que é um cluster de cliente? Eu reúno num cluster mães jovens. Eu reúno no outro cluster mães mais velhas. Porque, vamos combinar que uma mãe que acabou de ter filho, tem um bebê em casa, ela tem hábitos de compra, ela tem hábitos de vestir, ela tem hábitos de vida diferente de uma mãe de um filho de 15, 20 anos, uma senhora mais madura, o jeito de vestir muda, a rotina muda, as decisões mudam, a renda muda. Que é diferente de uma mulher solteira, que ainda não teve filhos, que não está no relacionamento, ou só está namorando, não está casada. É outra roupa, é outro hábito, é outra rotina, que é diferente de uma senhora aposentada, que já não tem mais os filhos em casa, que já tem aí, vive da aposentadoria, uma vida mais, sem aquela agitação tanto do mercado de trabalho. Então, se eu segmento os clientes, e aqui eu estou pensando na Renner especificamente, tá? Eu falei pensando na Renner, porque lá você compra desde uma pré-adolescente, passando por uma mulher numa idade universitária, passando por uma jovem mulher, passando pela essa mulher jovem que tem filho, passando pela mulher que tem filho mais velho, passando pela aposentada. Você tem todos esses perfis representados na Renner, por exemplo, ou na C&A, ou na Riachuelo, o que seja. Eu preciso segmentar mix de produto, eu preciso segmentar a comunicação, eu preciso segmentar as ofertas, ou seja, falar para cada público o que aquele público quer ouvir. Mostrar para cada público o estilo de produto desse público. Fazer ofertas e fazer publicidade direcionada para cada perfil de público. Essa segmentação gera uma identificação numa rede de lojas. E aí a cliente olha aquela propaganda e fala, tá falando comigo. Essa propaganda tá falando comigo.